Na África, assim como em outras partes do mundo, a Rússia foi amplamente derrotada. Essas foram as palavras do ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, na Africa Forward Summit 2026, e elas foram como uma adaga no coração da Rússia. Por quê? Porque Barrot está certo. Os poucos aliados que restam à Rússia tornam-se rapidamente um grande problema para Putin. A influência está diminuindo. As pessoas estão se afastando de Putin. Se ainda acha que a Rússia é uma superpotência, repense. O declínio é real e a África mostra o quanto a Rússia caiu. Barrot fez seus comentários ao Le Monde após a Africa Forward Summit 2026. Essa cúpula por si só é um testemunho do que Barrot chama de influência em declínio da Rússia na África. Ela foi coorganizada pela França e pelo Quênia na capital queniana, Nairobi, e durou 2 dias, entre 11 e 12 de maio. Cerca de 30 chefes de Estado e líderes governamentais, além de milhares de líderes empresariais, participaram da cúpula. E a cúpula acabou resultando na França prometendo impressionantes 14 bilhões de euros, ou cerca de 16,2 bilhões de dólares, em investimentos em vários projetos. Esse investimento mostra a diferença entre a abordagem da França na África e os esforços de Putin para ampliar a influência russa. Voltaremos a esse ponto. A cúpula mostra que as tensões acumuladas entre a França e várias nações do Sahel e países francófonos da África estão começando a diminuir. Barrot destaca que a presença de pessoas da Costa do Marfim na cúpula indica a redução das tensões. Para explicar por que isso é importante para a Rússia, é preciso entender o que Putin tem feito na África nos últimos anos. A Rússia busca vencer na África em detrimento da França e da Europa. Agora esses planos estão desmoronando. Não que Putin pudesse prever a perda de prestígio da Rússia no continente quando iniciou sua campanha de influência. Essa campanha começou no Sahel, na África, abrangendo grande parte do oeste e centro-norte do continente, do Senegal ao Sudão. A Rússia entrou nessa região em meio aos esforços maiores de Putin para restabelecer a Rússia como a potência global que havia sido nos dias de glória da União Soviética. Entre 2014 e 2019, vimos esses esforços se acelerarem. A anexação ilegal da Crimeia permitiu que Putin afirmasse estar devolvendo o território russo à pátria-mãe. As campanhas russas na Síria, Líbia e República Centro-Africana ajudaram Putin a criar uma rede de fantoches e agentes por procuração para beneficiar a Rússia futuramente. A estratégia era quase sempre a mesma. Putin via uma nação africana instável e surgia como o cavaleiro branco russo, oferecendo segurança e armas para garantir estabilidade. O Sahel era a vítima ideal para a campanha de Putin. No fim dos anos 2010, toda a região estava envolvida em problemas relacionados ao colapso de entidades políticas e grandes desafios de segurança. A corrupção era alta em vários países do Sahel, com o aumento da violência. Juntas militares no Mali, Níger e Burkina Faso assumiram o poder entre 2020 e 2023. No Mali, Putin aproveitou a chance ao enviar mercenários russos e depois uma força dedicada para proteger a junta no poder. Esse era o padrão: encontrar alguém para apoiar e ganhar influência oferecendo soldados e segurança. Aliás, lembre-se de Mali. Esse país, talvez mais que qualquer outro, exemplifica o problema que a Rússia enfrenta hoje na África. A estratégia de Putin funcionou por um tempo e, ao invadir a Ucrânia, ele ampliou sua campanha de influência. Putin não percebeu que a invasão seria o golpe que arruinaria a Rússia. Nos primeiros anos, ninguém previa o fracasso russo. Em 2023, a BBC relatou uma grande campanha de desinformação em andamento na África. Construída sobre uma grande rede social que foi informalmente apelidada de Russosfera, a campanha transmitia todas as mensagens que Putin acreditava que enfraqueceriam a influência europeia na África, ao mesmo tempo em que fortaleciam o domínio da Rússia sobre as nações nas quais seus tentáculos haviam se infiltrado. A França foi acusada de colonialismo moderno, gerando atenção com as nações do Sahel já citada. Os ucranianos foram chamados de nazistas e satanistas enquanto a Rússia buscava apoio para a invasão de Putin. Apoio esse que mais tarde se manifestaria na exploração de mão de obra africana. Grupos mercenários como o Wagner passaram a atuar principalmente em países como Mali. Tudo isso ocorreu porque a Rússia se colocou como parceiro de segurança preferido de várias nações africanas que tentava conquistar. Um artigo de junho de 2024 do Independent analisou por que tantos países buscavam a Rússia em vez do Ocidente. O artigo destacou as frequentes visitas de políticos russos, o uso do Wagner e a criação do Corpo Africano da Rússia para enviar às nações africanas a mensagem de que o Ocidente não se importa com elas. Mas a Rússia fornecerá segurança, soldados e acesso às figuras mais poderosas da política russa.
A Rússia foi inteligente ao evitar se envolver excessivamente nos assuntos internos dos países que cortejava. Enquanto os Estados Unidos e outras nações ocidentais pressionavam pela democracia, especialmente em países que estavam caindo sob a influência de ditadores ou juntas, a Rússia mantinha uma postura aparentemente de não interferência. Claro, a Rússia ainda estava influenciando esses países, mas fazia isso a portas fechadas, com tudo apresentado ao público de forma que parecia que a Rússia estava simplesmente apoiando as nações africanas, muitas das quais, por acaso, eram ricas em petróleo, minerais e outros recursos, nos caminhos que essas nações quisessem seguir. Putin era considerado um líder benevolente. O Ocidente queria impor mudanças. Ao lado da Rússia, a segurança e o autogoverno estariam garantidos. A mensagem pode ter sido certeira, mas Putin não previu o problema que levou a Rússia ao fracasso atual. Promessas de segurança só valem até certo ponto se não são cumpridas. Isso, entre outros fatores, faz com que os últimos aliados da Rússia abandonem Putin. Isso muda tudo para a influência geopolítica da Rússia. Antes de irmos mais fundo, é por isso que fazemos o The Military Show, para mostrar como o poder realmente se move. Se você é novo, inscreva-se para não perder as próximas novidades. Então, Putin passou anos construindo a influência da Rússia na África. Agora tudo está desmoronando, e há várias razões para isso. Primeiro, há o investimento na África. Na entrevista ao Le Monde, Barrot destaca a grande vulnerabilidade do plano de Putin. A Rússia não investe o suficiente para obter influência real. Barrot afirmou que muitas vezes nos prendemos a questões superficiais, mas a realidade é clara, citando comércio, investimento e acolhimento de estudantes africanos em nossas universidades. A França e a Europa contribuem para o desenvolvimento da África de 10, 50 até 100 vezes mais que China, Rússia ou Estados Unidos. O Conselho Europeu de Relações Exteriores endossa e aprofunda essa declaração em artigo de outubro de 2024. Ele destacou que o comércio russo com as nações africanas dobrou na década que antecedeu 2023, atingindo 24,6 bilhões de dólares em 2023. Mesmo assim, isso ainda era bem inferior ao comércio com a União Europeia, de 288 bilhões de dólares. China, Índia e Turquia também superavam a Rússia no comércio e continuam à frente. Na época, o investimento estrangeiro direto russo também representava apenas 1% do total da África, e não teve a escala necessária para financiar projetos que pudessem promover mudanças reais, como o desenvolvimento de grandes infraestruturas ou a criação de projetos de mineração que poderiam permitir que as nações africanas se beneficiassem de suas terras ricas em recursos. Os problemas financeiros estavam ocultos, mas as promessas de segurança da Rússia mascararam as rachaduras que surgiram. O sentimento anti-Ocidente que Putin espalhou em várias nações funcionou enquanto a Rússia não era cobrada por essas promessas. Alerta de spoiler: a Rússia foi cobrada por suas promessas e falhou espetacularmente. Mais cedo, pedimos que lembrasse do Mali por um motivo. Eventos recentes no Mali mostraram que as promessas da Rússia eram falsas. As forças de Putin no país deveriam ajudar a junta do Mali a manter o controle sobre a população. Mas quando foram colocadas à prova, fracassaram tão gravemente que permitiram que separatistas e rebeldes avançassem enormemente no Mali. No fim de abril, a Frente de Libertação de Azawad do Mali, milícia que luta pela independência do norte do Mali em relação à junta central, atacou a estratégica cidade de Kidal, um reduto importante. Várias unidades do corpo africano da Rússia foram posicionadas só para impedir esse ataque, mas fracassaram. O corpo africano foi cercado em Kidal e acabou negociando sua retirada. O jornal The Hill informa que a retirada se expandiu para quase todo o norte do Mali, cerca de metade da área que o corpo africano deveria proteger. Isso já seria humilhante o bastante para os protetores russos. Para piorar, surgiram imagens de um comboio russo deixando Kidal rapidamente, evidenciando o fracasso da Rússia. Depois, ficou evidente que o corpo africano se retirou tão rápido que deixou equipamentos, incluindo blindados resistentes a minas, agora em posse de rebeldes apoiados pela Al-Qaeda. Ataques assim destroem a narrativa de que a Rússia oferece segurança. Podem também causar novas rebeliões em Burkina Faso e Níger, onde o corpo africano, inútil em sua principal função, estacionou unidades. Esse único incidente é indicativo de um problema mais amplo que a Rússia criou para si mesma em toda a região do Sahel. Como a revista Foreign Affairs destacou em um artigo de 25 de março, uma combinação da mão pesada russa e da sua incapacidade de transformar os ganhos obtidos por meio de sua campanha de influência em sucessos reais acabou prejudicando Putin no Sahel. A Rússia não incentivou cooperação entre estados do Sahel,
não contribuindo para solucionar os problemas de estabilidade que prometeu ajudar. A Rússia causou ainda mais divisão na África. O Kremlin celebrou quando Níger, Burkina Faso e Mali deixaram a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental para criar a Aliança dos Estados do Sahel como novo bloco econômico. A celebração não resultou em apoio econômico, como já dissemos. Ficam só pensamentos e orações, enquanto esses estados precisam mesmo é de dinheiro e recursos da Rússia. Com a entrada de novos atores no Sahel e na África, a influência da Rússia está se diluindo. A Europa, especialmente a França, já tem influência e está restabelecendo relações. China, Turquia e Emirados Árabes Unidos fortalecem laços, enfraquecendo as tentativas de Putin de aumentar o poder da Rússia na África. Resumindo, tudo está desmoronando para Putin na África, pois a estratégia militar do Kremlin pede para o modelo econômico de longo prazo da França e da Europa. Barrow disse ao Le Monde: além da segurança, a Rússia não contribui em nada para o desenvolvimento da África. O comércio da França com a África é 3 vezes maior que o da Rússia, e seu investimento é de 8 a 10 vezes superior. O número de estudantes africanos em universidades francesas é 8 vezes maior. Os dados falam por si. Essa avaliação é reforçada por um artigo do Instituto Lansing de 15 de maio, que aponta a guerra na Ucrânia como motivo da perda de influência de Putin. Esse ponto faz sentido. A estratégia da Rússia na Ucrânia era avançar rápido e mostrar o poder militar, enquanto tomava o que o Kremlin via como um estado fraco. Após mais de 4 anos, a Rússia controla apenas cerca de 20% da Ucrânia e deve lutar por muitos anos para conquistar todo o país. Dezenas de milhares de unidades de equipamento militar russo e cerca de 1.350.000 soldados foram destruídos, e esse número segue crescendo. Isso mostra que a Rússia não possui recursos financeiros ou militares para dar o apoio prometido aos aliados africanos anos atrás. A Rússia passou a fornecer mercenários em troca de acesso a minas de ouro e diamantes na África. O ocorrido no Mali mostrou que esses mercenários não são tão competentes. A referência às minas destaca mais um motivo pelo qual a Rússia está perdendo na África tão gravemente quanto está perdendo na Ucrânia. Toda a estratégia da Rússia não foi construída em torno do desejo de ajudar as nações africanas a crescerem para que todos possam prosperar com os recursos de suas terras. Putin queria explorar, oferecendo uma proteção superficial que não seria testada, permitindo expandir a influência russa e acessar o que realmente deseja da África: recursos materiais e humanos. A exploração esteve presente desde o início, embora a Rússia tenha conseguido escondê-la com propaganda. Quando Putin expandiu o alcance russo na África na década de 2010, isso, por si só, já era uma forma de exploração. Putin explorava regimes fracos e instabilidade política para infiltrar a influência russa em estados africanos vulneráveis. Foi uma tática barata e rápida que, como muito do que a Rússia faz, não resistiu ao escrutínio. Como Barrow destaca, a Rússia só oferece exploração em troca de serviços de segurança, que falham quando testados. Vejo que a Rússia de Vladimir Putin só oferece segurança em troca de explorar recursos africanos. Ultimamente, na África, Mali, Venezuela, Irã e Síria, a Rússia vem sendo amplamente derrotada, afirma Barrow ao Le Monde. Mais uma vez, ele está certo. Não é apenas o fracasso do Africa Corps que chamará a atenção dos aliados africanos que Putin atraiu com promessas de proteção. Esses aliados notarão o ocorrido na Síria, onde o regime de Bashar al-Assad foi rapidamente derrubado, apesar de anos de apoio russo. Eles vão ver o que aconteceu no Irã, onde o líder supremo Ali Khamenei foi morto nas primeiras 24 horas da Operation Epic Fury, já que as defesas aéreas russas falharam em protegê-lo. Na Venezuela, o ex-ditador Nicolás Maduro foi capturado pelos Estados Unidos em uma operação que tornou o equipamento militar enviado pela Rússia quase inútil. Vez após vez, o padrão se repete. A Rússia promete proteção, mas depois falha em proteger. Mali foi o primeiro caso que impactou os estados africanos sob influência russa, e provavelmente não será o último. E não é só o padrão de falhas na proteção que as nações africanas estão começando a perceber. A exploração desenfreada por parte da Rússia está mostrando a esses países que qualquer acordo feito com Putin só beneficia realmente a Rússia e pode prejudicar ativamente a África. Entre o início da guerra na Ucrânia e fevereiro de 2024, a Rússia extraiu 2,5 bilhões de dólares em ouro da África, e tudo isso provavelmente foi usado para financiar a guerra. O grupo Wagner, que virou o Africa Corps, foi essencial para essa extração. No Mali, a Rússia busca acesso a urânio e lítio.
Em outras partes da África, a Rússia promove campanhas de recrutamento carregadas de desinformação e engano para convencer jovens africanos a se alistar no exército russo e lutar na Ucrânia. Muitos desses homens não sabem ao certo para o que se alistam. São prometidos trabalho na retaguarda e vistos rápidos para novas vidas na Rússia. Mas o que realmente acontece com eles é que são enviados para a linha de frente para servir como pouco mais do que carne de canhão para a guerra de Putin. A Ucrânia afirmou em fevereiro que mais de 1.780 cidadãos de países africanos estavam lutando pela Rússia. Putin e seus aliados obviamente negam tudo. Está claro que a exploração que Putin sempre teve em mente agora alcança o povo africano. Isso, talvez mais que qualquer outra coisa, gera uma reação capaz de derrubar um castelo de cartas já incompleto. O Conselho de Política Externa dos Estados Unidos aponta que líderes africanos começam a se opor à Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Nigéria alerta cidadãos para não se alistarem em forças militares estrangeiras. Na África do Sul, autoridades receberam ligações de pânico de cidadãos presos entre grupos de mercenários russos, enquanto eles avançavam à força para a região de Donbás, na Ucrânia. Agora, surgiu um novo padrão. A Rússia rouba tudo que pode da África enquanto ainda pode. Se Putin e seus comparsas do Kremlin fossem capazes de oferecer a segurança e proteção que prometeram aos seus parceiros em troca dessa exploração, talvez a atenção pudesse ter sido desviada e as ações da Rússia poderiam ter sido ignoradas. Mas não é isso que está acontecendo. Não há proteção real vinda da Rússia, quase não há dinheiro, especialmente em comparação ao que a Europa e a China investem na África. Tudo o que existe agora é exploração. Os aliados mais recentes da Rússia estão percebendo isso e mudando de lado. O mito da proteção caiu e Putin foi desmascarado. Atualmente vemos a perda de influência da Rússia em um continente valorizado por Putin. Afinal, por que uma nação africana buscaria parceria com a Rússia após tudo o que ocorreu? Esse é o ponto de berro. A Rússia só permitiu que a Europa voltasse a ser o principal ator geopolítico na África. Mencionamos o incidente no Mali e sua importância para o destino da Rússia e sua influência na África. Se você quiser saber mais sobre esse incidente e o que ele realmente significa para a Rússia, então confira o nosso vídeo. Se achou o vídeo interessante, inscreva-se no canal The Military Show, onde mostramos como o poder realmente se move, e incidentes que provam que Putin e seus aliados não são tão poderosos quanto querem fazer você acreditar. Obrigado por assistir.